Fugi, salvai a vossa vida e sereis como a tamareira no deserto. Bem, tamareira ou tamargueira, independente da tradução que a sua Bíblia ela tiver, o que importa é o fruto. Sim, o fruto que o Senhor ele tem para gerar na sua vida através da função de professora. Mais um ano, Senhor, na mesma função. E o que eu tenho de novo para oferecer sendo professora das classes? O que você tem de novo para oferecer, minha irmã, são os frutos que o Espírito Santo ele quer gerar na sua vida neste ano. Algumas características importantíssimas dessas árvores são árvores que têm vida em meio ao deserto. São árvores que, em meio ao calor, à sequidão, porque o deserto, ele não é um local para se ter árvore, para se ter vida, se ter frutos. Ele tem as suas características. Mas o Senhor, ele nos permite que nós passemos pelo deserto deste mundo, para que no deserto o Senhor, ele manifeste a sua glória, a sua graça nas nossas vidas, através das suas características em nós, né? Flores verdes, né? Frutos doces, folhas em direção ao sol, ou seja, nós estaremos em meio ao deserto, estaremos vivendo ali através da luz que é a revelação do Espírito Santo, e o Senhor ele gerará em nós, em meio ao deserto, frutos doces que nós ofertaremos ali para as classes através da nossa função tão maravilhosa. Outra característica importantíssima dessas plantas é o que? Como que se mantêm vivas em meio ao deserto? Raízes profundas que vão aos mananciais de água. Aquilo que o homem não vê, água, o recurso que o mundo ele não tem aparente, mas o Senhor no mistério, ele vai fazer com que você possa alcançar, minha irmã. As raízes profundas falam de uma firmeza na palavra do Senhor e principalmente vai alcançar os mananciais vivos, que é a revelação do Espírito Santo. Neste ano, o Senhor, ele quer que nós alcancemos o mistério daquilo que são os mananciais do seu Espírito nas nossas vidas, né? E outra coisa é a luz. Uma característica das plantas é se alimentar através da luz do sol, pelo processo ali da fotossíntese. Nós não somos plantas, mas nós somos parte da Igreja de Cristo. E nós caminhamos guiados pela luz de Jesus através da sua revelação nas nossas vidas. Muitas vezes, como professoras, nós não temos recursos próprios, mas nós temos que lembrar que nós estamos em direção ao sol, que o Senhor Jesus é aquele que nos ilumina, é aquele que sustenta as nossas raízes e que nos sacia com as suas águas do Espírito. Além disso, mais um ano na função de professora. E o que nós temos para oferecer ao Senhor de novo nesse ano? Nós temos para oferecer, minha irmã, são frutos. Frutos doces ou amargos? O que o Senhor quer que você ofereça para as classes nesse ano? Nesse ano, óbvio, nós temos que fazer uma escolha. Os frutos que nós geraremos no Senhor é uma escolha diária. Uma escolha de gratidão, de fé, uma escolha de simplesmente se contentar com o deserto do mundo. Não. O Senhor, ele quer que nós possamos gerar frutos que sejam doces, frutos que sirvam de alimento ali para as nossas classes. Essas plantas são plantas que vivem sozinhas no deserto. E muitas vezes nós vamos passar pelo deserto deste mundo sozinhas. Sozinhas aos nossos olhos, mas jamais desamparados. Nós temos o Senhor ao nosso lado e principalmente nós somos parte da Igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja que frutifica junta, que caminha junta, a igreja que é fortalecida pelo Espírito Santo. E muitas vezes é no calor do deserto que a característica dessas plantas, em onde elas geram frutos, e o sabor doce dos frutos, ele serve de energia, de alimento para os viajantes. E sabe de uma característica especial que o calor do deserto, ele aproxima, ele intensifica ainda mais a doçura desses frutos. Que maravilhoso que é, porque nós sabemos que é no calor do deserto que o Senhor, ele gera em nós frutos doces da gratidão,
frutos doces da fé, frutos doces daquilo que é a nossa experiência com o Senhor, da nossa maturidade, mais profundidade das nossas raízes. E sim, nós geraremos esses frutos, porque são nas provas, são nas aflições, que o Espírito Santo ele vai gerar em nós a doçura dos seus frutos nas nossas vidas, enquanto professoras, principalmente porque vai ser resultado de uma fé não questionada, mas uma fé provada, porque a fé não se questiona, a fé ela é provada, a fé é verdadeira, óbvio, né? São frutos do que? Resultado de uma alma renovada, resultado de uma experiência com o Senhor e dessa graça maravilhosa que Ele renova e Ele revela nas nossas vidas, né? Nós não nos encaixamos nos padrões desse mundo. Óbvio, enquanto professora, nós não vamos nos encaixar no deserto deste mundo. A característica do deserto é sequidão, é não ter vida, mas nós não. Nós somos igreja, nós somos corpo, nós temos o Senhor ao nosso lado e nós nos encaixaremos naquilo que é a vida do Espírito Santo em nós. Muitas vezes nós encontraremos na caminhada deste mundo crianças, intermediários e adolescentes que precisarão de um alimento doce, de um fruto doce, porque muitas vezes aquele único fruto vai ser o sustento que eles precisam para permanecer firmes na caminhada. Outros vão ter aquele fruto como primeiro alimento e outros vão ter aquele fruto como o alimento constante na presença do Senhor. E o que nós geraremos enquanto professoras, nós geraremos frutos. E o Senhor, Ele quer que nós possamos fugir na sua presença, fugir o que está debaixo das suas mãos, que nós possamos estar escondidos no Senhor. E nós seremos ali como essa árvore que gerará frutos no calor do deserto. E as nossas classes precisam de professoras que tenham raízes profundas, que vivam experiências com o Senhor e principalmente que gerem frutos doces. As nossas classes precisarão conhecer aquilo que é a doçura do Espírito Santo, a doçura do falar do Espírito, a doçura de experimentar uma vida de intimidade com o Senhor. Nós somos muitas vezes tamareiras na vida das nossas cias, né, na vida ali das classes. Muitas delas não têm os pais na presença do Senhor, outros talvez possuem lar incompletos ou vivem dificuldades. E somos nós, muitas vezes, referências para a vida das nossas cias. Somos as tamareiras que gerarão esses frutos, que às vezes gerarão sombras para que as classes possam ali encontrar refúgio, não em nós, mas que através da nossa vida nós possamos mostrar a elas que existe um descanso para o sol do deserto, que através do nosso testemunho nós possamos mostrar para as classes que existe um fruto doce que o Senhor Ele quer gerar na vida delas, que o Senhor Ele tem uma vida de experiência e que não estaremos presos a esse mundo, né? Nós temos a função de levar a palavra doce do Espírito Santo para as nossas classes. Independente da tradução da sua Bíblia, minha irmã, se é tamareira ou se é tamargueira, escolha dar frutos e frutos que permaneçam, frutos que sejam doces pela experiência do Espírito Santo. E a vida de comunhão com o Espírito Santo é esse fruto que alimenta e que fortalece a nossa alma. E é isso que o Senhor Ele tem para as nossas vidas. Neste ano de 2025, que o Senhor faça de nós irmãs, servas e servos valentes nessa função, que é muitas vezes ensinar para as classes qual o caminho no deserto que eles deverão seguir para encontrar os doces frutos do Espírito. Seremos nós instrumentos nas mãos do Senhor, um privilégio de sermos usados nesse chamado tão maravilhoso. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas neste ano, uma vida de experiência, de intimidade, fugir desse mundo, fugir dos conselhos dessa vida, fugir daquilo que é religião, são os ensinamentos que não provêm do Senhor. Nós temos que ensinar, olha, classes, fujam para o Senhor, porque ali vocês gerarão frutos e alcançarão um alimento não para essa vida, mas um alimento que nos levará e nos fortalecerá para a vida eterna. Então, minha irmã, que neste ano o Senhor Ele possa gerar na sua vida frutos doces do Espírito Santo, que através do calor do deserto, o Senhor Ele possa
te fazer entender que existe doçura em meio à provação. Que o Senhor ele possa te fazer entender que existe doçura na função de professora. E que privilégio que é mais um ano servindo ao Senhor nessa função tão maravilhosa. Que o Senhor ele te fortaleça e te conceda um ano de muita graça, de muitos frutos e de sustento na presença dele.